Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos confiou uma palavra para a manhã de hoje. O primeiro culto foi uma bênção. Teve alma rendida no altar para o Senhor. E o Senhor continuará falando aos nossos corações na manhã de hoje. Amém? Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, como também colocar no telão. O texto de hoje na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, nos versículos de número 1 e 2, que vai dizer assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Essa é uma mensagem que o Senhor confiou à minha pessoa, e é como se o pastor Lucas tivesse olhado assim: quem vai ministrar no dia de hoje? Ele falou assim: o que sobrar lá eu vou colocar. E o que sobrou, Jesus fez um comunicado a ele ali, e o Senhor nos deu essa graça de estar aqui. Tem pessoas muito mais apropriadas do texto sagrado para o dia de hoje, mas o Senhor nos entregou essa mensagem. E é uma mensagem que vai te despertar para algumas coisas, te ensinar outras e alinhar outras na sua vida. Só que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que eu particularmente amo. Gente quem ama a Bíblia Sagrada em si vai amar esta carta. A carta de Paulo aos Romanos, quando ele escreve aos Romanos, ele escreve em algo muito específico, um contexto muito específico e de uma forma muito especial. O porquê? Porque esta carta que Paulo escreve aos Romanos, ela vai determinar a história da igreja contemporânea ou a história da igreja atual. Esta carta, ela vai discernir muitas coisas, enquanto estava a briga entre os gentios e judeus para ver de quem cuidava da congregação. Paulo escrevendo esta carta, só que quando a notícia chega a Paulo para que ele dê origem a esta carta, eu costumo dizer que nos meus pensamentos e na minha imaginação, era como se Paulo tivesse sentado em uma sala ou numa biblioteca com todos os melhores livros da época, de filosofia, história, sobre a história em si, dos homens que vieram antes dele, do ministério de Jesus, porque Paulo ele vem 40 anos após a crucificação de Cristo. Paulo não caminhou lado a lado de Cristo no seu ministério, mas 40 anos após a crucificação, aí nasce o chamado de Paulo. Então é como se eu estivesse vendo Paulo dentro daquela sala, tendo todas as revelações para escrever esta carta, mas não é deste jeito. Paulo está na Grécia em cerca de 3 anos em um trabalho missionário na Grécia, atendendo aos irmãos. Só que eu entendo uma coisa aqui, de que quando chega a grande fome sobre o mundo, uma grande fome sobre todo o mundo, sobre toda a história e a humanidade, chega uma notícia até Paulo. Qual é a notícia? Que o César da época, a quem agora estava coordenando a Roma, ele expulsa todos os judeus e cristãos. Aí é onde sai Áquila e Priscila também, daquele trabalho missionário de quando estavam em Roma. Ou seja, usou especificamente a fome que estava para mandar os imigrantes para fora. E quando a notícia chega até a Paulo, dizendo assim: Paulo, os nossos irmãos em Cristo estão passando necessidade, os nossos irmãos em Cristo estão passando uma certa dificuldade. Então eu aprendo algo aqui agora com
Paulo, quando ele inicia esta carta, de que Paulo ele vem nos doutrinar em algo muito específico. Qual é a doutrina que Paulo quer nos ensinar? Que ele está em uma obra missionária, tem pessoas para serem evangelizadas, pessoas para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida daquelas pessoas através do que Paulo carregava. Só que Paulo coloca um ponto na sua caminhada missionária, dizendo assim: os meus irmãos estão passando necessidade, os meus irmãos estão passando por tudo aquilo. Eu sei que tem gente necessitando de uma palavra, mas os meus irmãos não podem ficar sem o meu afago, sem o meu abraço e sem o meu cuidado. Pastor, o que você quer me ensinar com isso? Que a Bíblia vai falar, primeiro os nossos irmãos em Cristo. Quantas vezes nós olhamos para o que está lá fora, mas esquecemos o que está do nosso lado? Quem compactua com a nossa mesma fé, quem está do nosso lado passando as mesmas dificuldades, nós olhamos e dizemos: não é para ele conhece, é para os que estão lá fora. Não, mas Paulo está nos ensinando agora que primeiro é o que caminha lado a lado conosco. Paulo quer nos doutrinar. Uma outra doutrina que Paulo traz dentro dessa mensagem é: o povo está passando necessidade. Áquila e Priscila voltaram para Jerusalém. Não posso deixar os meus irmãos assim. Paulo se retira com a sua comitiva e vai nas igrejas da Ásia Menor, junta uma questão de oferta, uma quantidade de oferta, e vem em direção a Jerusalém atender os irmãos que agora estão passando necessidade. Gilmar, é interessante que Paulo ele nos ensina uma outra coisa. Ele caminha com uma comitiva, ele caminha com gente na transparência para saber o que Paulo estava carregando. Por quê? Porque agora Antônio Félix, o imperador, conseguiu entender e visualizar o que Paulo estava carregando em oferta. Como assim? Paulo não queria ser apenas prudente, mas ele queria ser transparente no que ele estava carregando. Ou seja, era Paulo dizendo: o dinheiro não é meu, então eu tenho que trabalhar na transparência. Mesma caminhada, mesma história. Aí a comunicação de Deus chega a Paulo, escreve a Romanos. Por quê? Paulo queria chegar ao fim do mundo para ele na época, que era a Espanha. Não existia o Ocidente para Paulo. O fim do mundo para Paulo era a Espanha. Ele falou: então para eu chegar na Espanha eu preciso passar em Roma. Ele inicia dizendo a carta assim: o meu sonho é estar com os irmãos. O meu sonho é passar aos irmãos, mas antes vou escrever uma carta e vou enviar. Esta carta é a carta que Paulo escreve de maior exatidão nos dias de hoje. Já viu por que você está repetindo isso? Porque esta carta ela determina as histórias. É dentro desta carta aqui que uma história vai ser contada. Está um homem sentado em um banco de uma praça. Tem um muro, uma parede, uma garotinha de cerca de 12 anos de idade começa a caminhar atrás do muro cantando: leia a carta, leia a carta, leia a carta, leia a carta. Só que o homem que está sentado na cadeira está abatido, angustiado. E a garotinha está gritando: Juninho, leia a carta, leia a carta, leia a carta. Aquele homem, ele abre a carta de Paulo aos Romanos. Quando ele abre aquela carta, a Bíblia vai dizer que ele entende. A Bíblia não, desculpa, a história vai dizer que ele conhece a graça de Jesus Cristo. Ele entende que se torna alvo da graça de Jesus Cristo. Já viu que homem é este? Será que você já ouviu falar na história de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é conhecido na Igreja Católica? Já viu que homem é este? É este homem que traz a primeira tese de que a salvação não é merecimento nosso, de que a salvação não é pelas obras. É esse homem que ele vai trazer a tese de dizer que a salvação é graça imerecida de Deus. Através desta carta, Jafé, mas só foi ele? Não, deixa eu te contar uma outra história. Está acontecendo uma reunião dos morávamos, uma reunião de homens, como o Hiro, pastor Anderson. Naquela reunião, um homem lá no final, ele levanta a mão, Luan, e diz assim: eu quero Jesus Cristo. Ele vem até a frente, e o que é que está sendo contado nesta carta? O que é que está sendo pregado? Está sendo pregado um testemunho da carta de Paulo aos Romanos. Quem é o homem que entende Jesus como Senhor e Salvador? O príncipe dos pregadores, chamado John Wesley. Jafé, quem é este homem? Se você não conhece, este é o homem que a história vai dizer, que a rainha Ana vai dizer que tem mais medo dele de joelhos dobrados do que todo o poder bélico da França virado para a Inglaterra. Nesta carta, Jafé, tem mais alguém? Tem mais alguém.
Existia um homem que estava sentado numa mesa de bar, posso dizer assim, quem sabe pedindo um segundo chopp, porque a história vai dizer que era um bom boêmio. Aí este homem vai dizer que o Espírito ou uma voz do além soa nos ouvidos dele dizendo: leia a carta. Qual é a carta? A carta de Paulo aos Romanos. Quem é este homem? Martinho Lutero. Já viu? É por isso que eu estou dizendo que é a carta de maior importância na era atual. Só que a carta, Juninho, ela vai iniciar dizendo 3 tópicos. A mulher que tem desejo pelo mesmo sexo não passa de uma pagã miserável. O homem que tem desejo pelo mesmo sexo não passa de um pagão miserável. A carta que não sou eu, é a carta que está falando. Inicia assim. Só que ele começa a colocar uma prateleira. Só que a prateleira que Paulo monta na carta do capítulo de número 1, ele não monta primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar em importância. Está tudo numa prateleira só. O homem que tem desejo pelo mesmo sexo, a mulher que tem desejo pelo mesmo sexo, na mesma prateleira está o fofoqueiro, o que conta falso testemunho, o mentiroso, o adúltero, o prostituto, o roubador. Está tudo na mesma prateleira. Segundo grupo de pessoas que Paulo ele vai falar: gentios. Só porque agora vocês entenderam e abandonaram as antigas atitudes, agora vocês estão achando que são quem? Só porque agora vocês estão de pé, estão querendo pisar em quem está caído. Aí Paulo está dizendo assim: não é porque tu está de pé e o outro caiu que tu tem que terminar de pisar na cabeça e acabar de matar, não. Quem são vocês? Vira o terceiro grupo de pessoas: judeus. Só porque tem a mesma linhagem étnica de Jesus, só porque no teu sangue corre o mesmo sangue de Jesus, tu acha que é melhor que quem? Versículo capítulo de número 2, entrando no capítulo de número 3. Tudo bem. Sabe o que Paulo queria dizer com aquilo? É todo mundo farinha do mesmo saco. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Aí ele vai dizer assim: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo inicia a carta de maior importância mostrando quão pecador o homem é. Antes dele mostrar o portal da graça, ele mostra quão miserável o homem é. Mas é por causa desta carta que nós entendemos que a graça nos alcançou. É por causa desta graça. Não era para nós estarmos aqui hoje, nem era para eu estar com o microfone na mão te ensinando nada, porque a graça me alcançou. A graça te alcançou. Nesta caminhada que Paulo ele vem escrevendo esta carta, ele vai ditando. Agora, Juninho, pasme. Eu acabei de falar que é a carta que Paulo escreve aos Romanos, mas é a única carta que ele não escreve. Ué, bugou? É a única carta que ele não pega uma caneta para escrever. Todas as cartas ele termina escrevendo, ele começa escrevendo, ou no final ele assina. Mas esta carta ele não pega em uma caneta e nem um pergaminho para escrever. O porquê? A Bíblia vai dizer que ele tem um companheiro chamado Técio. Técio, na sua caminhada com ele em direção a Jerusalém, ele fala: Técio, enquanto o Senhor vai me falando, eu vou te entregando e tu vai escrevendo. É por isso que no final da carta quem vai assinar é quem? Técio, dizendo assim, que aqui quem vos escreve é Técio, o seu irmão em Cristo. Todas as cartas de Paulo ele diz: aqui quem vos fala é Paulo, apóstolo de Cristo. Depois ele vai baixando, né, dizendo assim: aqui quem vos fala é o maior dos pecadores. Só que esta carta ela tem essa maior importância. E nessa caminhada que Paulo ele vem em direção a Jerusalém, deixa eu correr para dar tempo. Em direção a Jerusalém, ele se depara com um homem. Um homem vem em direção a Paulo. Quando ele vem em direção a Paulo, esse homem coloca o dedo na cara de Paulo e fala: Paulo, você não pode chegar em Jerusalém. Se tu chegar em Jerusalém, tu morre. Vão te matar, você vai ser preso, vão te apedrejar. Aí ele fala assim: eu sei, Paulo, que tu é teimoso e tu não está entendendo. Ele pega o cinto de Paulo, amarra as mãos de Paulo, amarra os pés de Paulo, bota Paulo no chão sentado e diz: é isso que vai te acontecer.
imaginando eu aquele sorriso de Paulo olhando para aquele profeta chamado Ágabo. Ele olha na cara do profeta e dizendo assim: ah, profeta, será que eu já não sei que em todo lugar que eu chegar vou ser apedrejado por causa do que eu carrego? Vão me perseguir por causa do que eu carrego, vão tentar me matar por causa do que eu carrego. Mas profeta, deixa eu te dizer uma coisa: o medo não paralisa aquilo que eu carrego. Podem me matar, mas eu não vou paralisar. Podem tentar me aprisionar, mas o que eu carrego tem que chegar. É como se Paulo estivesse dizendo assim: lá tem uma alma batida que precisa de transformação. A alma angustiada precisa de receber uma palavra. E a morte não vai me paralisar. Tudo bem, Paulo chega a Jerusalém, acontece o quê? Se cumpre. Antônio Félix pega Paulo. Só que o pecado de Paulo agora não era contra a religião, era político. Paulo não pode ficar lá, porque era o quê? Uma prisão comum. Manda Paulo para Cesareia Marítima. Cesareia Marítima era presídio de segurança máxima. Paulo está preso na prisão de segurança máxima. É lá onde ele escreve a Filemão. É lá onde ele escreve a Colossenses. É lá onde ele escreve a Tessalonicenses. É lá onde ele vai dizer assim: todas essas coisas cooperaram para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que eu passei cooperou para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse até você. É mediante a toda essa história. Paulo, Cesareia Marítima, segurança, presídio de segurança máxima. A prisão de Paulo, pastora e pastor, não era uma prisão comum. Uma prisão que o prisioneiro fica dentro da cadeia, passa a revista ou passa a não, a prisão de Paulo era diferente. Antônio Félix pega os 2.000 melhores soldados de Roma, traz para Cesareia Marítima e coloca ele lá. Por quê? Porque Antônio Félix já tinha escutado uma história de que tinha um homem que estava dentro da cadeia, e aquele homem de repente começou a orar. A cadeia estremeceu, a cadeia foi aberta e aquele homem foi liberto. Ele também tinha escutado uma história que enquanto o homem estava lá preso, tinha uma igreja orando, pedindo livramento. Livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. Aí ele diz ele assim: eu sei o que o Deus dele pode fazer, então não pode ser qualquer soldado. Os 2.000 melhores traz para ficar com Paulo. Como assim? Pastora, Paulo preso na cadeia. Eu falei que não era uma prisão comum. Tentaram prender a história da igreja de todas as formas, mas com Paulo, ele falou: quando a gente deixou o soldado lá de fora, conseguiram sair. Quando deixou o outro dentro da cadeia também, de qualquer jeito, conseguiram sair. Mas agora vamos fazer diferente. O que é que eles fazem? Vem cá, Juninho. Olha a prisão de Paulo. Só amarra o soldado a Paulo, amarra as pernas a Paulo. Ei, não tinha ser como ser de outro jeito, amarrado um ao outro. Imagina aí, obrigado. Ele amarrado a um homem, e ele escreve outras 4 cartas. Juninho, imagina comigo, o cara está amarrado a Paulo, dentro da cadeia. Aí é como se Paulo estivesse dizendo assim: as cadeias podem tentar paralisar o meu corpo físico, mas a palavra que eu carrego, a palavra que eu carrego não tem cadeia, não tem prisão, não tem segurança máxima, não tem Antônio Félix, não tem imperador, não tem nada. A palavra vai chegar. Deixa eu te ensinar outra coisa. O homem que falou que não tinha medo de morrer, o homem que está lá dentro agora escrevendo as outras 4 cartas, agora tem, por todo o tempo que passou, 2 anos, com 2.000 homens presos a ele, só trocando a prisão dos caras, um ao outro. Imagina o cara que não tinha medo de falar nada, aí agora tem alguém amarrado a ele. Será que ele ia ficar de boca calada? Imagina ele amarrado dizendo assim: eu sei o que tu está pensando,
Ei, lembra daquele dia? Sabe que o teu coração está assim vazio? Porque tu precisa de alguém. Sabe que imagina comigo, a história vai dizer que a fama de Jesus Cristo percorre toda Roma, através dos homens que ficaram presos a Paulo dentro da cadeia. Me arrepiei todo. A prisão de Paulo acaba, pum, acabou. Dá os dois homens voltando da missão que eles estavam fazendo com Paulo. Eles pisam em Roma, estão passando, veio alguém com depressão dentro de casa. Eles passam, o espírito puxa. De repente eles olham para um lado, olham para o outro, não enxergam ninguém. Diz assim: ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei 2 anos preso com um homem lá dentro da cadeia, e ele me disse que há 40 anos atrás alguém morreu, e ele pode dar vida e esperança para essa depressão. Imagina o outro, pastor Henrique, vindo correndo, tá um coxo lá, e ele todo fardado, olha para um lado, olha para o outro, e ele começa a cochichar no ouvido do coxo, dizendo assim: ei, eu fiquei 2 anos amarrado a um homem dentro da cadeia, e ele me contou uma história que existia um homem que morreu, se entregou numa cruz, e ele pode te fazer caminhar. Imagina! E Paulo escrevendo a carta, e Paulo tinha acabado de entregar a carta aos romanos. Aí ele dita tudo isso. Chega ao capítulo número 12, mostra o alvo da graça, coloca a igreja no lugar. Aquila e Priscila agora começa a ter uma nova direção. A igreja é entregue aos judeus. E aí vai começando a caminhada. Capítulo de número 12, inicia-se a receita ao crente. Capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2 é um texto muito pregado nos congressos, porque nós entendemos a metanoia, mudança de mente, renovação de mente, poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nessa caminhada inteira. Nessa caminhada inteira, versículo de número 1 vai dizer: irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se apresentem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente-se, porque aí vai ser o seu culto racional. Irmão, livro da Antiga Aliança ou Velho Testamento, você vai ver isso. Falei isso no primeiro culto. Sacrifício só é morto, sacrifício só é entregue no altar. Mata o cordeiro, mata o novilho, joga no altar, toca fogo. Aí, deixa eu te ensinar outra coisa. O Senhor só recebia o sacrifício, Gilmar, quando fica com aquele cheiro de churrasco. Não tem? A carne bem... Eu sei que está chegando, já deu fome, né? O Senhor só recebia desse jeito o sacrifício. Com sangue o Senhor não recebia. Fura o pescoço do animal, tira todo o sangue e separa o sangue. O corpo do animal está aqui agora, a matéria, toca fogo. Lembra de Abraão? Abraão não tinha que matar Isaac e jogar lá amarrado, não. Ia ter que furar o pescoço de Isaac, tirar todo o sangue de Isaac. Imagina um pai. Só que Abraão, Hebreus vai dizer que ele tinha no coração, dizendo assim: eu conheço o Deus que eu sirvo, que ele pode estar até já como cinzas, o meu Deus, ele é capaz de ressuscitar o meu filho. Versículo de número 2: sendo transformados pela renovação do vosso entendimento, para você saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se você não se apresenta em culto racional, você não pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ponto. E aí começa a história. Aí agora eu quero pregar. Era só a introdução. E aí começa capítulo de número 12. Porque Paulo ele vem dizer isso? Se sacrifício é vivo, se sacrifício é morto, porque agora é vivo. Eclesiastes vai dizer que nós devemos mortificar nossa carne terrena, mata nós mesmos, para estarmos prontos para viver o que ele tem para nós. Amém? Capítulo de número 12, versículo de número 1. Culto racional. Quando você apresenta um culto racional, ele é santo, agradável e ao Senhor. Soa em uma metanoia de mente, que
que você consegue comprovar e viver as coisas que você nunca imaginou viver. Só depois disso. Aí agora eu quero abrir um parêntese e te chamar para uma sala de ciências. Não veja isso agora como uma igreja, veja isso agora como uma sala de ciências. Numa sala de ciências é ensinado que o mundo foi gerado e criado através de uma grande explosão, sim ou não? Qual foi a explosão que veio ao mundo? Mais uma vez, que através do Big Bang deu-se origem ao que? A natureza. Só que todo bom artista, quando ele pinta o quadro, ele deixa a sua assinatura no quadro. E com o Senhor não é diferente. Ele é o Criador do universo e deixou a sua assinatura. Pastor, me mostra, te mostro. Na criação, capítulo de número 1, livro da Antiga Aliança, porque Deus criou o mundo sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas, e tudo eram trevas, e ele disse: haja luz, e houve luz, e houve luz. E eu costumo dizer que ele foi o primeiro eletricista que teve na terra, foi ele. Criou a eletricidade, dando origem a todas as coisas. Só que todo artista, quando ele dá origem a alguma coisa, ou então alguém que constrói alguma coisa, alguém que mexe com obras ou com qualquer outra coisa aqui, quando ele faz aquilo, ele deixa a sua assinatura, um CNPJ, dizendo que quem construiu aquilo, porque é uma assinatura de alguém que construiu. E com o Senhor não é diferente. O Senhor começa a mudar a história e o enredo das coisas, deixando a sua assinatura. Só que com Deus ele trabalha 3 em 1, a tríade de Deus, o triuno. Eles começam a trabalhar de 3 em 1, porque não se lembrar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Teologia básica: Deus projeta, Jesus executa a morte de cruz e o Espírito Santo de Deus mantém. Básico. Mas a minha Bíblia vai dizer que ele criou os céus, a terra e o mar. São 3 em 1. Concorda? Só que a natureza, quando dá-se origem através dessa grande explosão, eles começam a dizer: olha, vamos estudar então a grande explosão. A grande explosão tem que ter uma matéria-prima pré-existente para trazer algo que exista. Concorda ou não? Como assim? Um púlpito de madeira tem que ter uma árvore que seja cortada, quebrada, manuseada. Tem que dar origem a esse púlpito de madeira. Ele não só existiu do nada, tem uma matéria-prima pré-existente para aquilo. E eles começam a procurar qual a matéria-prima pré-existente dá origem ao universo. Não encontram. Estudam. Faculdade, escola de ciência, não se fala mais de que o mundo veio de origem de uma grande explosão. Você vai voltar podendo bater de teste com qualquer cientista dizendo que não, você vai saber. O porquê não existe matéria-prima pré-existente para algo que o Senhor fez? Porque quando vem dele não tem matéria-prima pré-existente. Como assim? Natureza, quando a natureza é formada, ela é dividida em 3 coisas, 3 partes que se unem em uma. São 3 que dão origem à natureza: tempo, espaço e matéria. São 3 em 1, o triuno fazendo aquilo e deixando a sua assinatura. Como assim, pastor? Vamos lá, pega o tempo. O tempo é dividido em quê? Passado, presente e futuro. São 3 em 1. Irmão, está numa igreja pentecostal, não está? Tá, será que incomoda muito dar um glória? Abrir a boca, aumenta um pouquinho esse som. Vem, irmão, vem, por favor, vem. É isso. Eu sei que vai ter jogo do Brasil daqui a pouco, e se ele fizer um gol, tu não vai ficar de boca calada, vai? Então me ajuda a pregar. Desculpa que eu sou um pouco barraqueiro, vai. E aí? Espaço. Pega o espaço, Henrique. Altura, largura e profundidade. São 3 em 1. Não, Jafé, não tem. Tudo bem. Base da matéria: elétrons, nêutrons e prótons. Não, Jafé, eu ainda não entendi. Fala mais alguma coisa que aí eu abro a boca. Tudo bem. Estado da matéria: sólido, líquido e gasoso. Não, você não está aqui não, você não está. Aumenta isso daí, vem, aumenta, vem. A minha Bíblia vai dizer, Henrique, que ele habita entre esse louvor. A minha Bíblia vai dizer que ele habita entre os louvores e
louvor toca, tu pega no microfone, cadeias são quebradas, correntes são quebradas, maldição tem que bater em retirada. Por quê? Porque Ele habita entre os louvores. Henrique, tu é profissional da música. Me diz como é que se forma uma letra se não é com 3 acordes. Henrique, você é profissional da música. Me diz se para você estudar música você não tem que estudar sintonia, melodia e ritmo. A assinatura dele tem todas as coisas, meu irmão. É por isso que a gente serve a alguém que não existe. Servimos a um Deus que não existe. O porquê? Porque não tem matéria-prima pré-existente para fazer algo que exista. Não tem nada que pré-exista para dar-se origem ao nosso Deus. Ele é e ponto. Ele é o soberano, Ele é o eterno, Ele é o grande, Ele é o poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cavaleiro do céu. Oh, Jesus. E aí, pastor, vamos lá. Você segura mais um pouquinho para gente terminar? Vamos lá, caminhada. Nada pré-existe, não deu origem. E agora? Um bocado desses aí se converteram, e outros que continuaram batendo cabeça voltaram. Tudo bem. Se é com algo que existe, vamos começar a estudar. Pega uma Bíblia dos crentes. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Deus formou o homem do pó. Deus formou o homem do pó. Aí depois de formado ele faz. Vive. Quando Deus ele forma o homem do pó da terra, Ele não faz um barro e deixa lá um boneco, não. Ele faz com cabelo, com pele, sangue, olhos, com coração, com emoção, com sentimento. Já está tudo formado. Aí depois Ele diz assim: agora já está tudo formado, vive. Pastor, o que você quer me ensinar com isso? Eles começaram a dizer: eu já sei o segredo. Matéria-prima pré-existente, vamos pegar e jogar no laboratório, pastor Aline. De que forma? Pegaram tudo dentro do laboratório, começaram a estudar o solo, começaram a estudar o barro, começaram a estudar a terra, começaram a estudar. Eles encontraram 70% de oxigênio, 18% de nitrogênio, 10% de hidrogênio, 5% de potássio e meio de fósforo. Jogaram dentro do liquidificador, bateram e fizeram quem? Juninho. O pastor Lucas não está aqui, você também não pode mentir. Lembra da novela O Clone? Lembra da ovelha Dolly? Foi só por causa disso, dessa única tese. Só que deixa eu lhe contar uma história que eles dizem: daqui uns dias vão fazer clone. Daqui uns dias não vai precisar mais nem gerar, porque já vão fazer ser humano. Não tem matéria-prima suficiente para isso. Eu vou te mostrar onde. Aí eles começaram a dizer: tudo bem, matéria-prima pré-existente, um clone. Agora nós temos a receita de produzir um adorador. Nós temos a receita de produzir um servo. Nós temos a receita de produzir um filho. Nós temos a receita de tudo. Mas a primeira resposta que eu tenho para a ciência é que adorador não se produz dentro de laboratório. Adorador não se faz dentro de laboratório. Adorador se nasce no dia difícil, no dia que nada vai bem. Ele olha para o céu dizendo: independente de bem ou mal, eu te adoro. A honra é tua, a glória é tua, tudo é teu, tudo pertence a ti. A ti eu entrego meu louvor, a ti eu entrego a honra, a ti eu entrego a minha vida. Ok, laboratório formado. Lembra Gênesis capítulo de número 2, versículo número 7? Aí ele vai dizer que depois de estar formado ele faz: recebe. Alguém entende de psicologia, psicanálise aqui, psiquiatria?
Os pastores com certeza, mas mais alguém já ouviu falar no ponto de Deus? O ponto de Deus, ele é chamado de córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal armazena tomada de decisão, empoderamento e raciocínio lógico. Tomada de decisão, empoderamento e raciocínio. Eles encontraram matéria-prima suficiente para produzir emoção, matéria-prima suficiente para produzir sentimento, porque o clone está lá, o controle remoto está aqui. Eu libero emoção para o clone, libero sentimento para o clone, porque sentimento é interno, emoção é externa. Libero um sentimento para o clone, muito feliz. O clone vai se alegrar, se emocionar. De tristeza, o clone vai chorar, ele vai se arrepiar. O clone vai dar gargalhada, vai pular, vai rodar, vai fazer tudo, mas tudo através de um comando de controle remoto. Mas desliga o controle remoto, o clone não tem uma tomada de decisão, não tem um empoderamento e nem tem raciocínio lógico. Empoderamento não é o que as feministas estão dizendo por aí, não, seja mulher, não. Empoderamento é saber a identidade que você carrega. Empoderamento é identidade, e a sua identidade não tem matéria-prima suficiente para produzi-la. A sua identidade é: você é filho, você é filha, você é projeto, você é escolhido, tu é dele e de mais ninguém. Aleluia! E aí? Tomada de decisão sempre através daquilo que a gente entende e reage. Reagiu a uma tomada de decisão. Só para você entender uma coisa, que raciocínio está aqui, emoção está aqui. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu, porque enganoso é o coração do homem. A pior mentira que você pode contar para uma amiga é: amiga, faz o que o teu coração está pedindo. Amiga, olha lá ele. Ah, mas amigo, o meu coração está assim por ele. O seu coração te engana. Você vê que o menino é todo bagunçado, não é doutrina não, tá? Tu vê que a menina é toda bagunçada. Ah, mas o Senhor me chamou para ser missionário dentro de um relacionamento não é campo missionário para ninguém. Vaza. Mas o meu coração está pedindo para ficar. O teu coração está te enganando. E é por isso que Paulo vai dizer: não é um culto emocional e sentimental, é um culto racional. Como assim? Razão e emoção. Provérbios vai dizer que o centro das emoções é o coração. O centro do pecado é o coração, da avareza, da mentira, da fofoca, é o coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o que te engana. Guarda o que te engana. O porquê? Pastor, isso é muita história. Pois é, razão está aqui, emoção está aqui. É por isso que Charles Spurgeon vai dizer que os convertidos que se convertem através da emoção morrem quando a emoção acaba. Posso repetir? Que os convertidos que se convertem através da emoção morrem quando a emoção acaba. Pastor Anderson, sabe o que eu aprendo com isso? Que realmente tem gente que morreu para o mundo, mas tem gente que está apenas desmaiada. Apertou o cinto, né? Eu vou folgar o cinto agora. Eu vou folgar, prometo. É por isso que não é através das emoções, mas é através do que nós entendemos. É, Jesus. Já fez a história de pregador? Ok, Bíblia, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, apta para discernir o que pensa e o que sente. Está entendendo? Que emoção é uma coisa e razão é outra. Aí ele vai dizer: para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seja racional. Saiba o que você está fazendo, independente de sentir, independente de se emocionar, independente de chorar. Entenda qual é a identidade que você carrega. Saiba quem você é, para o que você foi projetado, ou para o que você foi projetada. O
Senhor não te chamou para ser alguém como telespectador de culto, mas o Senhor te chamou para ser alguém que venha para cá e adore, em espírito e em verdade, se entregue. Não é dizer a música não tá boa, a palavra não tá me agradando, independente da música tá boa ou a palavra te agradar. Venha, levante as suas mãos, feche os seus olhos e diga: Jesus, eu vim me entregar ao Senhor. Deixa eu apertar o cinto de novo. Pastor, não me bata. Mas no culto tu não vem receber nada. Eu vou lá receber. Não, você não vem receber nada aqui. Você vem entregar algo que já era para estar pronto em casa, que é o teu culto ao Senhor. Ok, ele está correndo, vamos lá. Aí é justamente por isso. Emoção e sentimento. Emoção está aqui, razão está aqui. Mas sabe por que eles não podem formar um clone? Porque não existe matéria-prima preexistente para córtex pré-frontal. O porquê? A matéria-prima preexistente do córtex pré-frontal está em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. E o que é, pastor? Sopro de Deus só Ele tem. É por isso que os animais são irracionais. Eles têm tudo, mas não tem córtex pré-frontal. Sopro de Deus só você tem. Sopro de Deus só nós temos. E o Senhor te convidou hoje aqui para te mostrar e te dizer que não é sobre o que você sente, mas é sobre o que você entende. Não é sobre o seu choro. A música não está me tocando, não. Mas é sobre você, é quem você sabe quem você é em Cristo. Pastor, melhora para mim. Tudo bem, Henrique? Você tem um WhatsApp do céu. Qual a cor dos olhos dele? Pastor, melhor ainda, qual a cor dos cabelos dele? Pastora Graça, a senhora é uma bênção. Ele é ruivo, careca, loiro. Pastor Aline, é grande o cabelo dela ou tem moicano? Não, minha querida. Quanto é que ele calça? Luan, qual o tamanho da veste dele? Juninho, me diz uma coisa, a cor da pele dele qual é? Ele é pardo? Ele é negro? Ele é branco? Ele é amarelo? Ué, alguém pode me responder, por favor? Me responde, Mar, me responde. Qual é a cama dele? Qual o tamanho da cama dele? Ninguém pode me responder, ninguém consegue. Qual o tamanho do seu calçado? Ninguém consegue me responder, por quê? Me responde. Puxa na mente, puxa na mente. Ninguém consegue me responder. Posso fazer outra pergunta? E por que você está sentado aqui hoje? Adorando alguém que você não sabe quanto veste, quanto calça, a cor dos cabelos, a cor dos olhos. Você não pode nem dar um presente a ele, porque tu não sabe o tamanho dele. Mas todo dia tu diz: eu vou abrir mão disso daqui, que eu quero tanto, porque eu quero agradar alguém. Porque o mundo está aí te oferecendo tantas oportunidades, e você está dizendo: não posso. Mas não é através do que tu está sentindo, é através do que você está entendendo quem é Ele. É você dizendo: eu não preciso me emocionar, não preciso chorar, não preciso me arrepiar, mas eu sei quem Ele é. Um dia eu vou sentar na mesa com Ele, vou ceiar com Ele, Ele vai ceiar comigo. Eu vou abraçá-lo, independente de saber o tamanho dele, cor do cabelo, se é careca ou se é cabeludo. Eu quero é adorá-lo. Eu quero é adorá-lo. Eu quero é adorá-lo. Fique de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Eu vou finalizar.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando você vai ficar com a desculpa dizendo assim: no dia que eu sentir, eu levanto a minha mão. No dia que eu sentir, eu arrepio as minhas pernas tremerem, eu vou me posicionar. No dia que eu sentir alguma coisa diferente, eu vou me entregar por completo a Ele. Até quando? Você vai sair daqui entendendo que você não precisa mais sentir nada, mas é através do que você sabe sobre Ele, através do que você sabe quem você é nele. Aí o Senhor está dizendo assim: eu tenho uma boa, a perfeita, minha vontade para você. Você só pode comprovar se tiver uma mente nova, metanoia. Transformação de mente só se vem através de culto entregue de forma racional. O Senhor está dizendo: eu quero fazer, mas você não faz nada para que eu faça. Está esperando sentir, está esperando o quê? Deus descer lá do céu, sentar com você, cara a cara, e dizer assim: meu filho, minha filha, larga isso, apaga esse contato no celular, muda essas conversas, muda essa história. Está esperando o quê? O Senhor está aqui hoje para te dizer que não é através do que você sente, mas através do que você entende. A mensagem foi pregada. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Jesus, tu és o primeiro. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, abrigo seguro. Eu podia falar tantas palavras aqui bonitas para te emocionar, mas hoje eu quero fazer diferente. Você sabe que você precisa se posicionar. Você sabe que você precisa tomar uma nova caminhada com o Pai. Você sabe que você precisa tomar uma nova decisão e renovar a sua aliança. Eu não vou falar palavra bonita nenhuma para te emocionar, mas você entende isso. E se você entende isso, levante a sua mão. Se você entende isso, glória a Deus. Se você entende isso, levante a sua mão. E se você entende isso, eu quero te convidar: vem aqui até a frente, toca no altar. Vem até a frente, toca no altar. Vem até a frente, toca no altar. Não é sobre o que você sente, mas é sobre o que você sabe quem Ele é. Meu grande Salvador. Eu sei que tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Eu sei que você está aí. Pastor, eu não consigo ir aí. Pastor, eu não falto culto nenhum, mas pastor, eu sei dentro de mim. Examine-se a si mesmo. Você fala assim: pastor, eu sei que dentro de mim eu preciso de algo diferente com o Pai. E hoje é o dia. Cadê você? Cadê você? Tem mais alguém? Levanta sua mão. Se tem mais alguém, levante a sua mão. Você não vai sentir nada, você já entende. Ele é grande, poderoso e eterno. Em nome de Jesus. A Janaína está voltando para Jesus hoje. A Janaína entendeu que não é sobre o que ela sente, mas é sobre o que ela entende e viveu com Ele um dia. Janaína, se depender dessa igreja, se depender de nós, você não ficará mais para trás. Se depender de nós, você não ficará mais pelo meio do caminho. Se for para ir se arrastando, vai todo mundo se arrastando com você, mas você não fica mais para trás. Hoje você ganha uma casa para congregar, hoje você ganha uma família, você ganha novos amigos,
Você ganha novas mentoras e novos mentores, mas para trás você não fica mais. Hoje começa um novo tempo na sua vida, uma nova história na sua vida. E para isso, nós queremos festejar. Assim como no céu está tendo uma festa. Janaína, falar bonito não tem festa no céu não. Cantar bonito não tem festa no céu não. Mas a atitude que você está tomando hoje está tendo uma festança lá. E por causa disso eu queria que você abrisse os seus olhos, para que pudéssemos festejar juntos. E a igreja vai me ajudar. E vamos contar 1, 2, 3. Seja bem-vinda, Janaína, em nome de Jesus. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez essa manhã. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome pela sua bondade, pela sua misericórdia. Leva-nos para casa debaixo da tua proteção. Ah, Senhor Deus, que cada um de nós possamos ter uma semana abençoada de favor, de graça, de ver a tua mão fazendo, movendo sinais, milagres, maravilhas. Que possamos honrar o teu nome por onde quer que passemos. E que assim como Paulo mesmo preso anunciava, que a gente seja o anúncio, a carta que outras pessoas irão ler, e que o seu nome seja, Jesus, divulgado, levantado através das nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Viva a sua melhor semana. Deus te abençoe. Nessa quarta-feira a gente tem culto fé, sexta-feira formatura do carisma, no domingo nós estamos aqui de volta com 3 cultos à tarde, Arena Brasil. Deus te abençoe.